Bom, vamos iniciar então o traçado do colete. Eu vou usar o tecido Two-Way, é um tecido de alfaiataria, bem levinho. E aí eu vou deixar outras opções aí, você pode usar também a microfibra alfaiataria, você pode usar o spandex, ou até mesmo linho. Bom, vou usar a base para ser uma aula mais dinâmica, vou deixar a aula da base aí na descrição. Primeiro ponto é definir qual vai ser o modelo, né? Se vai ter recorte, se vai ter pence. Eu vou fazer um recorte princesa, eu acho que é válido fazer um recorte princesa, porque aí a gente já começa a trabalhar de transferência de pence. Então, se eu quero colocar um recorte princesa aqui, um pouco mais abaixo do que a metade da minha cava, eu já marco no meu molde também, copio em direção ao centro-frente, até chegar no início da minha pence de cintura, pence fundamental. Quanto que eu vou fechar disso daqui para abrir aqui? Eu vou fechar 1/4 da minha pence. Você pode fechar quanto você quiser. Então eu vou girar a minha base para cá, para o meu centro-frente, segurando o centro, até o tanto que eu quero fechar, chegar nessa marcação que eu acabei de fazer aqui do início da pence. Então eu giro. Essa é uma das técnicas que eu uso de transferência de pence, que é a técnica de rotação da base. Eu ensino outra também dentro do meu curso, que é a formação modelista, e a turma 7 eu vou abrir em janeiro de 2024, fica atenta aí ao canal e principalmente ao meu Instagram. Então, transportei a pence aqui para minha cava, que é onde vai ser o meu recorte princesa, para dar aquele ajuste e a peça ficar mais desenhadinha no corpo. Essa proposta desse colete é um colete mais ajustado, mais desenhado, mais anatômico, tá? Diferente daquele outro colete mais alongado, né? Que tem a gola, que é um colete, basicamente um blazer sem manga. Esse a gente vai fazer em outra aula. Então, eu já fiz aqui a minha transferência, então a gente já pode ver, olha, a peça de lateral destacada do centro-frente. Vou medir aqui, que eu ainda não fiz, eu não decidi ainda qual vai ser o comprimento, mas eu quero que ele pegue abaixo do cós. Então, eu vou colocar um comprimento aqui de 56 centímetros na frente. Para a lateral ele é um pouco mais curto e atrás mais ainda, né, gente? Então atrás ele pega, na verdade, assim, na altura de cintura mesmo, né? Então eu vou colocar 56, definir aqui o tamanho total, vou aumentar a minha linha de centro-frente, esquadro e faço a barra. Aqui ainda não é o traçado final, porque o meu colete ele não é reto, ele vai ser pontudinho na frente, certo? Nessa parte aqui. Bom, definir qual vai ser o comprimento final. Esse comprimento, ele não vai ser aqui no centro-frente, tá? Geralmente aqui no centro-frente ele é um pouco mais curto e na direção da pence que a gente faz esse comprimento que a gente quer e depois sobe de novo para a lateral. Atrás ele costuma ser um pouco mais curto do que na frente, mas você pode fazer a mesma ideia atrás também. Pro ombro, como a gente não vai ter manga, eu costumo reduzir um pouco. Então eu vou afastar um pouco do ombro ou do pescoço para não ficar aquela coisa agarrada no pescoço, porque não tem gola, não tem necessidade de um decote fechado. Então eu vou entrar em 2. Lembrando que interpretação de modelo você tem liberdade para fazer da forma que você quiser, tá? Mas eu vou tirar também em 2 centímetros do meu ombro. Vou deixar ele mais assim, em cima do meu ombro mesmo, encaixadinho, apoiado, sem começar a cair pro braço. A altura de decote você vai medir também do ponto mais alto do ombro, bem coladinho aqui na queda do pescoço. Eu vou deixar um decote de 17. E assim, gente, eu vou fazer uma peça piloto para verificar se isso aqui realmente tá do jeito que eu quero, antes de cortar no tecido. Então, ó, defini a altura, esquadro, joga essa medida bem pro centro-frente. Aí marquei aqui minha altura de decote. Esse decote, ele vai ser V, mas ao invés de vir reto, totalmente reto, eu vou fazer uma curva suave, bem suave. Por quê? Porque a gente sabe que a parte do colo, ela tem o volume do seio aqui, né? Então ela dá aquela afundada aqui em cima. Então, se você faz reto, forma mais papo ainda, assim a gente deixa a peça um pouco mais acompanhando o corpo. Na minha base, a minha cava ela tá bem justinha, né? Então eu vou deixar um pouco mais baixa aqui, vou descer em 2 centímetros para ficar com a cava mais confortável. Então eu venho aqui ligando no meu ombro. Então eu vou corrigir toda a minha peça, não é só na parte da lateral. Então eu venho aqui e faço a minha nova curva de cava.
Lembrando que essa curva de cabo aqui, ela precisa terminar retinha, tá? Então eu vou esquadrar aqui, ó, e entro aqui em 1 centímetro, para eu ter esse final retinho, porque olhando visualmente assim pela lateral, se eu continuo nessa linha aqui, quando ela encontrar com a lateral das costas, pela lateral meu visual vai ser um V embaixo do braço. E eu quero que seja reto, tá bom? Então é só um detalhe que agrega valor à peça. Aqui, com esse recorte, eu já elimino aquele famoso papinho que a gente costuma ter na cava. Então aqui a gente já tem essa correção, né, no recorte. Isso aqui vai ser eliminado, não vai ser uma peça, não vai ser uma pence, vai ser um recorte, tá? A gente vai unir essas duas peças aqui. Eu preciso suavizar isso daqui, olha. Eu não posso ter ângulo, né? Então é aqui. E isso aqui também sai da minha peça. Bem como a pence de cintura. Então isso aqui vai vir até embaixo. Bom, da mesma forma no decote, quando a gente tem um decote V, a gente precisa também fazer uma pence camuflada para corrigir defeitos de pá. Então eu vou direcionar sempre esse ápice de pence aqui, da base, ele é o meu ponto principal. Então eu vou direcionar uma pence mais ou menos aqui, olha, quase chegando no finalzinho. É como se fosse a parte mais funda ali do meu decote. Então eu vou direcionar uma pence para cá e vou fechar 1 centímetro. Isso aqui eu vou fechar no meu molde. Eu não tenho recorte aqui, tá? Então isso aqui eu vou fechar camuflado aqui no meu molde. Só que antes de fazer isso, eu vou finalizar aqui o shape da minha peça. Essa minha lateral ficou com 18 centímetros. Você pode ver aí no seu corpo mais ou menos como que vai ficar. E se você quiser pode alterar. Eu vou aumentar mais uns 3 centímetros aqui, porque eu acho que vai ficar muito curto. Então eu aumentei aqui em 3 centímetros o comprimento da minha lateral. E lembrando que no centro da minha pence, no centro da minha peça, eu vou ter um abotoamento. Então eu preciso acrescentar transpasse. E esse transpasse, ele vai ser determinado pela largura do meu botão. Então eu tenho um botão de 2 centímetros. Bom, não sei, deixa eu ver. Então eu vou usar esse botão aqui. É interessante você já ter o botão que você vai usar para você ter esse valor de referência. Então é um botão modelo Bombê, medida de finalizado, né? 2 centímetros. Então eu preciso de 2 centímetros aqui, olha, no meu centro-frente, sabendo que ele não pode ficar arrochado, né? Então eu tenho que dar uma margem. Então eu vou deixar uma margenzinha do centro-frente e uma margenzinha para fora. E aí no final das contas eu posso colocar 2,5 centímetros, tá? Deixa sempre meio centímetro a mais do que você realmente vai precisar de abotoamento. Então eu venho colocando aqui essa margem, acrescentando o abotoamento no centro-frente. Então é essa margem aqui, tá? E aí eu vou definir quanto que eu quero de altura para esse centro-frente, a partir do decote, onde eu quero que termine o meu último botão. Porque vai ser nesse ponto que eu vou ligar bem aqui para fazer o shape da minha peça. Então eu vou encontrar o meio dessa pence aqui que ficou sobrando no meu molde. Ó, eu tenho aqui essa abertura do recorte de 2 centímetros. Então eu vou marcar aqui vou ligar do centro aqui, olha, do ápice até embaixo, numa linha pontilhada, né? É só uma linha de apoio, ó. Só para direcionar onde vai ser mesmo esse biquinho, né? Do meu modelo. Então você vai medir no seu corpo. E aí, como eu aconselho você fazer? Você pegar do ponto mais alto do ombro, que foi o mesmo ponto que você mediu o decote, né? Então você vai ver aqui, ó. Eu botei 17 de decote, que é aqui. Então, daqui pra baixo, vai fazer um barulhinho aí no microfone, você vai ver onde você quer que termine a peça. Então, eu não quero que o umbigo fique de fora. Então, eu vou deixar com 31, certo? Então, essa é a medida. Então, aqui eu vou colocar com 31 a partir do meu decote, vai vir até aqui. Então, daqui pra cá, eu vou ligar reto. Só que essa medida aqui, ó, eu vou botar bem aqui no transpasse. Acho que vai ser mais certinho. 31. Que fica um tiquitinho mais pra baixo. Então eu ligo aqui.
E daqui eu ligo. Aí eu posso ligar reto ou eu posso ligar assim, ó. Uma curvinha bem suave, tá? Então esse é o modelo do meu colete. Aqui eu tenho frente, lateral. E aí eu vou esquadrar aqui na margem do meu papel. Enfim, você pode pegar qualquer linha reta do seu molde, pode ser aqui na lateral também, para poder esquadrar e marcar o fio retinho. Então aqui é o fio da minha peça central tá aqui, no centro-frente mesmo, então aqui eu tenho centro-frente, então é a peça da frente central. Aqui eu vou cortar 2 vezes no tecido principal, vou colocar um TP aqui, e 2 vezes no forro. Aqui é a mesma coisa, eu vou cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Vamos colocar uma lapela para ficar mais bonitinho? Eu já vou fechar essa pence aqui quando eu for cortar o meu molde, tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui. Por mais que essa peça seja desenhadinha, eu quero usar também como uma terceira peça. Então, aqui eu preciso colocar fogos de vestibilidade, que eu não botei ainda, né? Então é importante que a gente, principalmente quando faz esse ajuste, ela ajusta ainda mais, né, esse recorte. Então eu preciso acrescentar aqui alguma coisa de folga, tá? Para ele ficar mais folgadinho do corpo mesmo. Então o que eu posso fazer para essa peça ficar mais folgada? E aí depois que a gente terminar aqui, a gente vai acrescentar essa folga. E aí bem na altura de cintura, você vai ver aí do ponto mais alto do ombro até a sua cintura quanto você tem. Eu tenho 40. Então vou marcar esse ponto aqui e vou esquadrar para encontrar ali na lateral. Esquadrar aqui no centro-frente. Então essa aqui é a minha linha de cintura, onde fica mesmo a minha última costela. Nessa altura aqui eu vou colocar uma lapela. Essa lapela eu vou ter como referência o recorte. Então do recorte, vou marcar o meio aqui dessa abertura, bem aqui, ó. Desse ponto para dentro, aqui pro centro-frente, eu vou marcar 3 centímetros. E aí sim eu coloco a medida final que eu quero. E aí eu vou colocar com 12 ou 13. Vou botar com 12 centímetros. Então, aqui. E a altura, eu posso colocar aqui, deixa eu marcar o meio. Então aqui em 6. A altura disso aqui eu vou colocar com 6 centímetros. Eu vou fazer aqui um retângulo e arredondar as quinas. Então aqui na verdade eu vou ter só um ponto aqui, olha, para furar no meu molde, para saber que é onde eu vou posicionar na hora da costura. Mas isso aqui eu posso fazer em outro papel. Então eu tenho um retângulo de 12 por 6, né, da minha lapela, que eu posso inclusive já fazer aqui. Aí essa lapela eu posso cortar na entretela, se eu quiser. Eu acho que eu vou cortar no fio reto ou no fio deitado. Eu vou cortar ela aqui, ó, vou virar assim. 4 vezes no tecido principal, ou eu posso cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro, porque a parte de baixo dela pode ficar com forro, que não vai aparecer. Mas eu prefiro um tecido principal, tá? Pode ser um desses dois aqui. E ainda eu posso cortar 2 vezes na entretela, porque aí fica um pouco mais estruturado. Bom, agora a gente vai separar. Preciso só prolongar essa linha aqui, olha, dessa pence fundamental que a gente fez no início. Preciso prolongá-la até embaixo, né? Porque a gente vai separar esse molde. A gente tem que tomar cuidado para preservar o biquinho aqui, olha. Aqui também a gente não fez eu não fiz a harmonia, ó. Do lado de cá eu fiz, mas aqui faltou também, ó. Então, tem que tirar esse bico. E aqui a gente fecha, ó. Vou cortar aqui no ombro. Primeiro eu vou fechar essa pence aqui, antes de fechar o decote.
porque dá um desencontro aqui antes de fechar o decote, porque as linhas se desencontram e a gente precisa refazer. Então aqui eu fecho, coloco uma fita, porque essa aqui é uma correção que vai ficar no molde. Por isso que eu falo, não dá certo você ficar copiando contorno de peça pronta, porque tem muita correção embutida que não vai pro tecido. Aí eu volto aqui, refaço, fazer aqui, ó, na linha de fora, que tá mais alta. Dou continuidade ao meu decote até o ponto que eu já tinha determinado de altura. Agora sim eu termino de cortar. Outra coisa que eu vou corrigir é tirar esse reto aqui, ó. Eu vou fazer o meu decote vindo, continuidade essa linha de decote, e ele vai vir até aqui. Senão vai dificultar na costura, no acabamento da costura. Aí eu preciso vir aqui, ó, e dar continuidade pra cá. Esse é o resultado que eu tenho, ó. Então eu vou costurar partindo aqui de baixo. Então, olha, meu biquinho ele se manteve, né, na direção do recorte. E é importante a gente dar um pique aqui, ó. Pode ser aqui. A gente passa isso pra costura. Porque aí a gente vai... Essa parte que tem curva, ela a gente estica um pouco, né, pra poder encaixar até em cima. Certo? E aí agora a gente precisa acrescentar uma folga. Eu posso fazer abrindo aqui no meio, que eu prefiro sempre abrir folga no meio da peça, do que puxando ponta aqui de lateral. Então eu vou abrir mais ou menos aqui no meio, sem separar em cima. E faço assim, ó, porque eu não posso alterar a minha cava, né? E aí eu acrescento folga aqui, tá? Não precisa exagerar, né? Então eu vou colocar aqui. E aí manualmente você vai vendo quanto você quer de abertura. Eu vou colocar uma folga mínima, tá? Só pra ficar mais folgadinho do corpo mesmo. Então eu vou colocar 2 centímetros aqui. Porque lembrando que vai entrar 2 do outro lado também, né? Então não é só 2. Ah, e aqui a gente precisa refazer, né? Essa parte aqui. Então eu vou conectar do final ao início e o que ficou no meio perdido a gente tira. Como abriu, acaba dando uma inclinada. Então, aqui tá finalizada a minha peça de lateral. O meu fio ficou bem aqui no corte, ó. Fio. Então, frente e lateral, ok? E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui na peça central. Então eu vou abrir mais ou menos aqui, ó. Vindo pro ombro, tá? Mais ou menos aqui, ó. Não posso pegar no meu transpasse. Vou indo em direção ao ombro. Também não vou separar o meu molde, para manter o meu ombro com a medida que eu calculei na modelagem. Aí também eu vou abrir uns 2 centímetros, garantir um volume mínimo. E eu acho que eu não vou abrir 2 não, porque como eu já abri 2 na lateral, eu vou abrir um só aqui. É o suficiente. Então eu vou prender um lado. Normalmente, onde a gente tem mais volume, né, na barriga. Aí acaba abrindo um pouco também aqui na linha de seio. Mas aí é o que eu sugiro e é o que eu vou fazer. Faz uma peça piloto para testar. Usa um algodão cru, um tecido que você possa utilizar aí de teste. Porque aí você vai visualizar exatamente como vai ficar a sua peça e fazer as correções que forem necessárias.
Peça frente central e frente laterais finalizadas, a lapela, e dou uma arredondada aqui, ó, onde vai ser a parte de baixo. Mas pode fazer ela retinha também se quiser, tá? Pra parte de trás eu copio a base das costas, para já me dar essa estrutura inicial. Vou fazer as mesmas alterações que eu fiz no molde da frente. Então aqui no ombro eu vou entrar 2 centímetros, tanto no pescoço quanto no ombro. Aqui na parte, deixando esse ombro mais centralizado. A parte do decote, eu posso deixar ela altinha mesmo, a altura de base. Acho que eu vou até subir um pouquinho mais aqui, ó, pra dar uma corrigida nisso. Tô achando que essa base tá o decote um pouco baixo demais. E aí eu ligo aqui. Ó como é que ficou mais retinho aqui já, ó. Esse aqui sai. A lateral, eu vou me basear pela lateral da frente. Então, eu vou colocar aqui na base e tá ok. Não preciso mexer em nada. Se precisasse, eu aumentaria na cava das costas, ou você poderia nivelar pela cava e diminuir na lateral, do comprimento, enfim. Mas a minha ficou certinha, ó. Então, eu não preciso alterar minha cava, só refazer aqui a curvatura para diminuir o meu ombro. E aí aquele cuidado com a cava de deixar ela retinha no início, né? Então eu faço uma linha aqui para apoiar minha curva. Assim ela vai ficar melhor. Isso aqui sai. Posso fazer um recorte atrás também. Eu vou fazer ligando aqui, ó, na cava, no finalzinho da minha, no meio da cava ao ápice da minha pence. Ao ápice não, a lateral dessa pence aqui, né? E aí a gente já elimina esse meio aqui, nesse recorte. E vou abrir fazendo aquele aumento mínimo. Nesse aqui eu vou fazer aqui, ó, 1 centímetro só nas costas. Aí eu vou fazer manualmente pra vocês verem que também dá pra fazer. Eu já não vou fazer aquele igual eu fiz aqui na frente, ó. Vou aumentar manualmente mesmo 1 centímetro aqui. Vou manter esse comprimento. Posso aumentar um pouquinho? Vou aumentar um pouquinho? Uns 2 centímetros? 3 centímetros, vai. Deixar um pouquinho maior do que a base tá bem em cima, né? E aí, o que aconteceu aqui? Alterei minha lateral, né? Posso nivelar pela base e abrir mais a minha cava costas, já que é uma peça informal sem manga, eu posso deixar minha cava mais ampla. Ou eu posso nivelar pela cava e diminuir aqui. E é o que eu vou fazer. Não quero mexer na minha cava. Então esse aumento eu vou fazer mais aqui vindo pro comprimento, né? Então eu venho assim, ó, deixando um pouco mais curto na lateral e arredondando, deixando reto aqui pro meio. Então esse aqui eu vou tirar pra manter a minha cava do jeitinho que eu já, né, coloquei. Também vou abrir, não quero abrir aqui, olha, não quero aumentar, fazer o que eu fiz aqui na lateral no centro costa, porque aumenta o meu decote. Então só aqui na peça do centro que eu vou abrir igual eu fiz na frente. Então eu vou nivelar aqui pelo papel, desde que o seu papel esteja reto, tá? Senão procura outra linha aí pra esquadrar. Fio, aqui eu tenho costa, lateral, vou cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. Quando eu faço blazer e peça de alfaiataria, normalmente eu faço uma anatomia no centro costas, mas aqui eu não vou fazer não, vou deixar retinho mesmo. Aqui, centro costas, eu vou fazer uma costura, tá? Não vou cortar na dobra. Fio, e vou cortar então 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. Falta só ampliar então essa parte aqui, vou aumentar em 1,5 cm, porque vai ampliar mais 1,5 cm para outra parte das costas aqui, né? O outro lado, no total dá 3. Somando com todos os aumentos da frente, pode ser que eu ainda precise apertar um pouco essa peça. Mas é aquilo que eu sempre falo, eu prefiro pecar para mais, eu prefiro errar para mais na hora de criar, porque eu tenho possibilidade de ajuste do que deixar o meu molde muito justo e não conseguir emendar. E aí eu vou mostrar pra vocês como tá ficando na piloto e depois a gente segue pro corte e costura final. O que eu vou fazer aqui? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ajustezinho de cava também, porque atrás também dá um pouquinho de papo, tá? Então eu vou, antes de finalizar aqui tá o ápice da minha pence, né? Fundamental. Eu vou ligar aqui
na direção bem na parte mais curva da cava e vou fechar meio centímetro dessa cava costas aqui. E aí eu fecho aquela pence camuflada no meu molde mesmo, tá? Todo ajuste, ele é bem-vindo. Então, só nessa pecinha de lateral eu vou fazer essa camuflagem aqui. Nessa peça do meio aqui, eu vou abrir até o decote, sem separar no meu decote. Eu já vou colar outro papel aqui. Vou abrir só 1,5 centímetros. Mais ou menos aqui no meio, linha de cintura está em 40 centímetros aqui, ó. 1,5. Modelagem finalizada, podemos então, vou fazer em off a minha peça piloto e vou explicar para vocês o que foi feito, para a gente seguir então para a aula do corte da costura. Bom, aqui então a gente pode conferir como que ficou a modelagem, exatamente como eu queria. E aí é o momento de você refinar. Ah, quero ainda diminuir o ombro, quero mexer no comprimento, ah, eu acho que a folga ainda não está o suficiente, quero deixar mais largo, é a hora de você verificar. Eu fiz o vinco aqui, olha, no ferro, para indicar onde que foi a margem do abotoamento. Ele não vai ser virado, mas vai ter a área do abotoamento aqui. E aí, quando eu quiser fechar, eu vou tirar aqui o microfone para não fazer ruído, eu vou conseguir fechar com tranquilidade, ó, os botões. Porque a ideia é usar ele fechado, né? Então, eu coloquei o abotoamento para isso. Vou colocar aqui alguns alfinetes para eu conseguir me mexer melhor. Então, ele vai sobrepor em 2,5 centímetros, que foi o que eu calculei na modelagem, né? Então, olha como o meu decote ficou bem assentadinho, sem papo, ó. Senão ele teria ficado assim, ó, papudo aqui pra frente, assim. A mesma coisa a minha cava, teria ficado papuda. Vendo? Ela tá super confortável. Poderia deixar o meu ombro um pouquinho mais fechadinho, mas isso é detalhe bem pessoal. Tô com a folga, olha só, tô por cima de outra roupa, então foi uma folga bem bacana que ficou. O comprimento tá bem onde eu queria, abaixo do cós, porque eu ainda penso em colocar um cinto aqui por cima, em alguns looks, e aí a peça acaba diminuindo um pouco, né? A posição aqui da lapela ficou bem boa, então para isso que serve a peça piloto, ó. E aí o encontro da cava aqui, ó, eu me preocupei na modelagem, dela não ficar com o bico aqui, um V aqui pra baixo. E é hora de você ver se a lateral, você quer aumentar um pouco mais a lateral, se tá bom. Tô achando que eu vou aumentar um pouco, gente, minha lateral. Porque quando eu quiser usar só o colete como peça principal, que eu levantar a mão, vai aparecer minha pele, né? Então eu vou aumentar aqui uns 3 dedos aqui nessa lateral, vou deixar essa lateral um pouquinho mais abaixo aqui, ó. E aí eu posso usar ela como peça principal, né, com o botão fechado. E posso usar também ela aberta como uma sobreposição de verão, certo? Vamos então fazer a nossa peça final.